Bom dia 10 de janeiro de 2024. Senhor, obrigado por mais este dia. Bitcoin cotado no momento da gravação deste vídeo a $45.700. Sentimento do mercado, marcando $72 cotado a R$ 4,91. Atenção, malware consegue acessar e-mails do Google sem a senha. A plataforma de mídia social X anunciou o lançamento de uma nova funcionalidade que pode rivalizar com as criptomoedas. Modelo Stocktelflow está de volta com previsão de Bitcoin ainda mais ousada. Os proponentes do Bitcoin Ordinals devem exigir um novo fork do Bitcoin. Advogados e políticos pedem investigação da SEC sobre post de ETF de Bitcoin. Essas e muito mais notícias agora, no seu canal de notícias diário. Hoje teremos a possível aprovação dos tais ETF. Estamos de olho e informaremos em tempo real a decisão da SEC. Agora bora pro vídeo. A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos anunciou no Twitter, na tarde desta terça-feira, a aprovação de fundos de investimento em Bitcoin para listagem em todas as bolsas de valores do país. O anúncio, no entanto, era falso, com o presidente da SEC respondendo quase que imediatamente que a conta da agência no Twitter foi hackeada. A plataforma de mídia social X disse na quarta-feira que a conta da Comissão de Valores Mobiliários foi comprometida quando fez uma postagem falsa sobre o regulador aprovar um fundo negociado em bolsa de Bitcoin à vista. O anúncio falso do ETF de Bitcoin da SEC resultou de um ataque de troca de SIM, diz a equipe oficial de segurança do X, após uma investigação preliminar. Eles também revelaram que a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos não tinha a autenticação de 2 fatores habilitada em sua conta X principal, permitindo que um hacker tivesse acesso a ela. A revelação embaraçosa para a SEC segue uma violação de segurança que abalou os mercados de criptomoedas com uma falsa aprovação de um Bitcoin à vista. Isto desencadeou uma investigação das autoridades dos Estados Unidos sobre como uma conta de mídia social do principal regulador de Wall Street foi comprometida. Isso realmente mostra a amplitude e a frequência dos ataques cibernéticos, disse Count Gottschall, sócio do escritório de advocacia, Heinz Boone e ex-diretor regional da SEC. A ironia aqui é que a SEC não demonstrou muita simpatia por empresas públicas e gestores de ativos que sofreram incidentes de segurança cibernética. 2 senadores dos Estados Unidos estão pedindo à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos que forneça um relatório ao Congresso sobre a violação de 9 de janeiro de sua conta X. Em uma carta no mesmo dia ao presidente da SEC, Gary Genslow, os senadores J. Don Vance e Tom Tillis descreveram o incidente como levantando sérias preocupações sobre os procedimentos internos de segurança cibernética da comissão. Também a considerou contrária à missão tripartida da Comissão de proteger os investidores, manter mercados justos, ordenados e eficientes, e facilitar a formação de capital. Preocupados com a recente invasão, que, segundo eles, introduziu confusão generalizada, os 2 senadores solicitaram que a SEC fornecesse ao Congresso um relatório sobre o incidente, referindo-se a uma regulamentação recentemente finalizada sobre divulgações de segurança cibernética. A carta enviada em 9 de janeiro estabelece um prazo para 23 de janeiro. A carta também lembrou a SEC sobre o mandato que exige que todas as empresas divulguem todos os impactos para os negócios dentro de 4 dias após um incidente de segurança cibernética. A pergunta que todos querem saber agora é: o tweet da SEC foi o resultado de um hacker, ou foi uma mensagem oficial que foi enviada acidentalmente muito cedo? A SEC negou que sua equipe tenha qualquer envolvimento na postagem do tweet não autorizado, embora alguns na comunidade cripto pensem o contrário. O sócio da Cinemamin Ventures, Adam Cochran, disse que essa cadeia de eventos sugere que, embora a SEC provavelmente tenha sido hackeada, a postagem de anúncio também poderia ter sido legítima. Alguns sugerem que a SEC poderia usar a recente postagem não autorizada como desculpa para atrasar a aprovação de um ETF,
mas a maioria vê isso apenas como uma possibilidade remota. Depende da intenção da SEC. Se a SEC está procurando maneiras de continuar atrasando o processo de ETF, é possível que eles possam usar isso como um motivo para desacelerar o lançamento, disse Dennis Poro, CEO do Satoshi Action Fund. O advogado e litigante comercial dos Estados Unidos, João Carlazari, disse que tudo é possível, mas também se inclinou fortemente para que a SEC ainda tome uma decisão até o prazo final de 10 de janeiro. O analista de ETF da Bloomberg, Equbal Kunas, disse que ainda está esperando a aprovação oficial dos ETF de Bitcoin, à vista em algum momento, entre 16 horas e 17 horas no horário do leste, 21 horas às 22 horas, horário Brasil, em 10 de janeiro. O advogado de ativos digitais Anthony Tusekine, de Suwon Kizel, teria dito ao The New York Post que não acreditava que o incidente mudaria a probabilidade de aprovações neste estágio tardio. E você, o que acha disso tudo? Você acredita na aprovação dos ETFs? Me conta aí nos comentários. A atualização do Bitcoin Core versão V27 tem como objetivo ejetar ordinais do blockchain do Bitcoin. Os proponentes do fenômeno devem se bifurcar em sua própria cadeia. Os ordinais do Bitcoin entraram em cena em 2023, essencialmente como tokens não fungíveis na blockchain do Bitcoin. O debate que se seguiu sobre os ordinais criou uma fissura considerável na comunidade Bitcoin, que estava relativamente unida desde o grande debate sobre o tamanho do bloco Bitcoin de 2016. Em vez de correr o risco de dividir a comunidade Bitcoin em facções, assim como grandes empresas de Wall Street se preparam para emitir ETF de Bitcoin, os apoiadores do Bitcoin ordinal podem considerar um hard fork do Bitcoin para manter seu sonho on-chain NFT vivo, sem o risco de seus colecionáveis serem anulados pelos desenvolvedores do núcleo do Bitcoin. Os hard forks ocorrem quando um blockchain se divide em dois. A bifurcação original continua como o protocolo e o livro-razão pré-existentes. Neste caso, não haveria ordinais avançando na cadeia original. O novo fork muda o protocolo de alguma forma como um aumento no tamanho do bloco, e depois o lança como uma moeda, muitas vezes proclamando ser o Bitcoin real, como Satoshi Nakamoto imaginou. O debate de hoje em torno do Bitcoin e dos ordinais do Bitcoin envolve duas facções entrincheiradas. Em um canto, os maximalistas do Bitcoin argumentam que os ordinais minam o uso proeminente do Bitcoin, como ouro digital ou moeda eletrônica. Eles veem ordinals como um bug, ou até mesmo um ataque direto ao protocolo Bitcoin. Os proponentes dos ordinais, por outro lado, argumentariam que os ordinais foram possíveis graças às mudanças no protocolo Bitcoin, feitas pelos próprios desenvolvedores principais. Nos últimos meses, o debate atingiu um tom febril com ambos os lados cada vez mais se aprofundando, com bitcoiners incluindo Max Kayson e o desenvolvedor Luke Lenten liderando a acusação contra ordinals. Os credores do falido credor Crypto Celsius, que retirou grandes somas da plataforma, antes de declarar falência, podem ser obrigados a devolver parte desses fundos, ou enfrentar ações legais. O documento afirmou que os correntistas com exposição de preferência de retirada acima de $100 mil, que não são partes excluídas, não votaram para rejeitar o plano de recuperação, e não optaram por não liberar, podem liquidar seu passivo, pagando 27,5% dos fundos até 31 de janeiro de 2024. Aqueles que quiserem se liquidar devem enviar um formulário eleitoral até 25 de janeiro, indicando sua intenção de fazer o pagamento do acordo. Os correntistas que se liquidarem receberão uma liberação de todas as ações de evasão e distribuições, sob o plano de reorganização, afirmou. Aqueles que não liquidarem dentro do prazo terão sua exposição de preferência de retirada tratada pelos administradores,
e poderão ser processados para recuperar as preferências que receberam. Qualquer exposição de preferência de retirada que não seja liquidada até 31 de janeiro de 2024 será tratada pelo administrador de litígios, após a data de vigência, por meio de correspondência separada, ou outra ação, afirmou o documento. Nesta terça-feira, a FTX e a Celsius pegaram o mercado de surpresa, ao fazer grandes movimentações de Ethereum e de WBTC, de acordo com os dados da rede. As duas empresas movimentaram coletivamente mais de 35 milhões de dólares. Além disso, os dados mostram que tanto a FTX quanto a Celsius mandaram as criptomoedas para exchanges centralizadas, CEX, em meio a um aumento de preços do mercado. Isso levantou especulações a respeito de uma possível venda. Vale frisar que as duas empresas estão em processo de recuperação judicial e buscando recursos para pagar seus credores. O Bitcoin está se preparando para repetir um raro movimento de gráfico de alta ausente nos últimos 8 anos. Em uma publicação no X em 9 de janeiro, o popular comentarista conhecido como Bigode revelou um crossover de média móvel de preço-chave do BTC, em formação. Embora já esteja perto de seus níveis mais altos desde abril de 2022, o BTC tem espaço para mais alta, sugerem indicadores de preços, incluindo o índice de força relativa diária e bandas de Bollinger. Os céticos, no entanto, persistem, com seus alvos de preço de BTC de baixa, dependendo principalmente do hype em torno do ETF, diminuindo assim que a decisão sobre permitir ou não, prevista para 10 de janeiro, passar. Entre eles está o agora notório trader X2 Capo da Queptão, que afirma que o Bitcoin deve retornar a tão baixo quanto $12 mil no futuro. Já o analista Plan B, por exemplo, decidiu trazer de volta o modelo estoque Teoflão. Em mais uma previsão ousada, o analista afirmou que o estoque Teoflão prevê que o BTC chegará a $532 mil. No dia 7 de janeiro, ele escreveu um artigo prevendo o Bitcoin a $55 mil. As pessoas disseram que ele era louco. Agora, o analista estima que o preço chegará a um valor 10 vezes maior do que esse. De acordo com Plan B, a nova alta ocorrerá após o halving deste ano, quando haverá o corte na emissão de novos Bitcoins. Previsto para abril, o halving geralmente traz fortes altas no preço do Bitcoin. A plataforma de mídia social X, de Elon Musk, anunciou o lançamento de uma nova funcionalidade que pode rivalizar com as criptomoedas. De acordo com um comunicado divulgado nesta terça-feira, o X revelou planos para introduzir pagamentos peer-to-peer ainda este ano. O movimento representa um passo de Elon Musk na direção de transformar o X em um aplicativo multifuncional, oferecendo aos usuários a capacidade de realizar transações financeiras diretamente pela plataforma. Embora os detalhes sobre o funcionamento exato dos pagamentos P2P não tenham sido totalmente esclarecidos, a empresa prometeu que essa novidade abrirá mais utilidade para os usuários. A empresa também revelou que expandirá seu conteúdo original, investirá em criadores e parcerias de conteúdo, e fortalecerá suas estratégias de anúncios ao longo deste ano. Musk expressou várias opiniões e ideias relacionadas ao futuro das moedas digitais, chegando até a sugerir a possibilidade de criar uma criptomoeda própria no Twitter. O lançamento de uma criptomoeda, porém, nunca foi confirmado, e se ele considerar desenvolver uma moeda digital, seria especulado que ele poderia explorar tal moeda para criar um sistema de transações P2P, permitindo transações diretas entre indivíduos, sem a necessidade de intermediários. Hackers descobriram uma forma de acessar contas de e-mail do Google sem a necessidade de senha, o que significa que eles conseguem até mesmo burlar a autenticação de 2 fatores. A origem da vulnerabilidade é um exploit crítico capaz de gerar cookies persistentes no navegador,
através da manipulação de tokens. Esses tokens permitem o acesso contínuo aos serviços do Google, mesmo após a redefinição de senha do usuário. A falha foi revelada primeiramente em um canal do Telegram em outubro de 2023, com o malware incorporando o exploit já em novembro. Nos meses seguintes, grupos hackers como Radamantis, Stealth, Medusa, Rizepro e o Itesnac também implementaram a técnica, demonstrando a rapidez com que o exploit se disseminou. A descoberta inicial, feita pela plataforma de risco digital Sigil da CloudSec, revelou que o exploit tinha duas características principais: a persistência de sessão e a capacidade de gerar tokens válidos, permitindo que os atacantes mantivessem o acesso não autorizado. Para os investidores em criptomoedas, a descoberta é perturbadora. Muitos investidores dependem de serviços do Google para gerenciar suas contas e transações, além de usarem o aplicativo de autenticação de 2 fatores. Com a possibilidade de terem suas contas de e-mail comprometidas, o risco se estende às informações pessoais e carteiras digitais. Os métodos empregados para explorar a vulnerabilidade são notavelmente sofisticados. O Luma Infostealer, por exemplo, manipula o par token, GAIA-ID, um componente crítico no processo de autenticação do Google. O aspecto mais alarmante é que essa exploração permanece eficaz mesmo depois que os usuários alterem suas senhas, permitindo um acesso prolongado, e potencialmente despercebido, às contas e dados dos usuários. A resposta da comunidade de segurança cibernética foi rápida, mas a natureza evasiva do exploit significa que medidas definitivas ainda estão em desenvolvimento. A recomendação para os usuários, especialmente aqueles envolvidos com criptomoedas, é permanecerem vigilantes. Medidas como não instalar softwares de fontes desconhecidas ou piratas, sair de todos os perfis do navegador para invalidar os tokens de sessão atuais e não salvar senhas no navegador, são aconselhadas como precauções imediatas. O incidente destaca a necessidade de vigilância contínua tanto das vulnerabilidades técnicas quanto das fontes de inteligência humana, para se manter à frente das ameaças cibernéticas emergentes. Os tokens blockchain associados à inteligência artificial tiveram ganhos descomunais nos 3 meses que antecederam 2 de janeiro, de acordo com um relatório da Binance Research. O relatório categorizou 6 moedas como tokens de IA, incluindo SingularityNet, Cortex, FET, Ocean Protocol, Orachain e Render. Essas moedas tiveram aumentos de preço de 185% nos 3 meses. Alguns especialistas previram que as redes de infraestrutura física descentralizadas baseadas em blockchain, DePIN e IA, se tornarão uma dupla de poder em 2024. Por hoje é só, família. Se ficou até aqui e ainda não é inscrito, se inscreva, ative as notificações para se manter atualizado, deixa o like e compartilha. Até amanhã, fiquem com Deus.